tem aquelas duas óticas, né? A ótica de produto aqui, que se a IA aprende com o passado e se a base de dados histórica, ela já reflete ali contratações mais homogêneas, né? O algoritmo acaba entendendo isso como um padrão de sucesso e acaba descartando, né, quem sai dessa curva do que é entendido como sucesso, né? Se você não tem um humano em algum ponto da esteira, você talvez não tenha o contexto que só um humano conseguiria ter para, de repente, escolher o melhor candidato, que nem sempre é o que tem a melhor bagagem técnica ou a bagagem de experiências, né? Às vezes não é só a concretude que faz aquele cara ser um bom candidato. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros Beats, o podcast Beats do Venturos, para debater as principais notícias de tecnologia, inovação, tendências da semana. Eu sou o Marcelo Abreu, CTO do Venturos, e aqui comigo hoje novos convidados, antigos convidados. Então essa mesa aqui hoje é uma mesa formação diferente. Então estão aqui Lívia Dias, gerente de produtos do Venturos. Bem-vinda, Lívia. Olá, pessoal. Andressa Gredio, nossa head de cultura, pessoas. Tudo bom, Andressa? Boa tarde, tudo bem? Beleza. E também a Marcela hoje participando aqui conosco. Qual que é o melhor jeito de te chamar, Marcela? Qual que é o sobrenome que você usa mais? Pode ser Moreira Bortolato ou só Bortolato, tanto Só faz. Bortolato? Eu ia falar Bortolato, aí vai que ela quer usar Moreira, né? Então, Marcela Bortolato. Quanto tempo de Pode Venturos, ser. Marcela? 13 anos. 13 anos de Venturos. Primeira vez no Futuros? Primeira vez e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sempre sou uma ouvinte aí do Futuros, assídua. Então, estou Assídua, isso aí. muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Se você não veio antes, você tem que reclamar com o Guilherme aí, que organiza aí os convidados, tá? Mas, enfim, Sempre sobra, Gui. sempre sobra pro Guilherme, né? Coitado do Guilherme. E nos bastidores temos o Guilherme Dogo aqui, do nosso time de comunicação e marketing, fazendo toda a magia acontecer do nosso podcast. E hoje um podcast... Por que tem uma pessoa de RH, né? Porque a gente vai falar de IA nos processos seletivos, tá? Então, a inteligência artificial entra em tudo nas nossas vidas e, por que não, nos processos seletivos. Esse assunto veio à tona depois de um estudo da Universidade de Stanford mostrar que o mesmo sistema de IA é usado por diferentes empresas. O que leva? Leva os candidatos a serem rejeitados diversas vezes, mesmo quando possuem as habilidades necessárias para os cargos. Então, para quem quiser mais detalhes desse estudo, a gente vai deixar aí na descrição o link para você poder acompanhar a matéria completa, tá? Mas o nosso objetivo aqui realmente é entender como a IA está sendo usada nessa área de recrutamento, se ela é benéfica, não é, se é um empecilho. Vamos discutir tudo isso. Não deixe de nos seguir nas nossas redes, nas nossas mídias, Spotify, YouTube. Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Temos também o nosso e-mail futuros@venturos.org.br e a gente sempre responde, a gente sempre está aí conversando com todo mundo. Marcela, vamos começar então. Quando a gente fala em IA nos processos seletivos, do que exatamente a gente está falando? A gente está falando de triagem, a gente está falando de bot, de ranqueamento, de perfil, de testes, de tudo isso. Estamos falando de um cara usar um deepfake? Daqui a pouco a gente fala disso. Aonde que a IA está sendo tão usada, Marcelo? Conta pra gente, por favor. Olha, Marcelo, a IA ela está sendo usada em tudo isso e um pouco mais, de fato. Então, a IA ela está sendo utilizada ali para o ranqueamento de candidatos quando se aplica a uma vaga. Ela está sendo utilizada na busca de candidatos ali pelo LinkedIn. Está sendo utilizada com os testes também, né, quando as empresas aplicam, para transcrição de entrevistas, pareceres e até mesmo as entrevistas quando são ali por vídeo e ali a gente consegue também extrair um pouco do candidato. Então, ela está sendo usada em tudo isso e um pouquinho mais. Que loucura, né? Que loucura. Ou seja, todo mundo usa IA, todo mundo usa IA para tudo e também nos processos seletivos, né? Então,
do ponto de vista da empresa, né, o que a IA usa pode piorar se for usado de forma preguiçosa, né? Ou automática demais, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Marcelo? Tá, Gabriel, eu sempre falo que a IA ela precisa ser usada com responsabilidade, né, seja em qualquer área, mas principalmente em atração e seleção, quando nós estamos ali decidindo o futuro do candidato, né, da pessoa candidata, e também trazendo ali uma pessoa para a empresa em que ela vai atuar no dia a dia com responsabilidades. Então, assim, precisa ser assertivo essa contratação. Então, a IA, a gente precisa ter premissas na hora da gente utilizar ela, né? Então, assim, quando a gente pensa em fazer ela de forma preguiçosa, eu não vou ter o olhar crítico e nem humano ao ler ali sobre um candidato. E esse cuidado, ele é fundamental. Eu preciso ter esse olhar cuidadoso, né? A IA ela vai me ajudar muito na eficiência, ela vai me ajudar muito a ganhar tempo, né, para ser mais estratégico, não só, né, no dia a dia, mas em várias ações, mas também na questão da assertividade do candidato. Então, hoje nós usamos a IA, por exemplo, né, o candidato ele se aplica a uma vaga. Essa pessoa, ela é ranqueada, né, de acordo com o perfil da vaga. Isso, eu estava até falando com o Guilherme, antes a gente já fazia isso, os recrutadores já faziam isso, de uma forma manual que demandava ali muito tempo. Então, hoje a gente otimiza esse tempo de uma forma estratégica. Então, hoje tem o ranqueamento do candidato e também na hora de entrevistar, né? Quando a gente entrevista um candidato, antes a gente tinha que escrever, anotar e depois fazer um parecer do candidato. Hoje a gente consegue transcrever a entrevista e fazer uma forma mais rápida ali o parecer do candidato. Como também a entrevista, né? Nós usamos aqui no Venturos aí com um case, o processo seletivo com a IA, né? Um chatbot para entrevista com os estagiários, e a gente conseguiu economizar 20 minutos, que antes a gente usava ali dos nossos técnicos para fazer a entrevista. Então, assim, a IA ela é muito benéfica, mas a gente precisa saber usar ela e em que momento usá-la, né? Não é em qualquer momento. A gente ainda precisa ter esse olhar humano e esse olhar cuidadoso. É interessante, Marcela, você comentar sobre essa questão, né? Que quando eu vejo um pouco a perspectiva assim de produto, né? Teoricamente, eles venderam a IA para o RH para eliminar o viés humano, né? Mas na prática, essas pesquisas que a gente tem visto, como do MIT, da USP, eles mostram o oposto, né? Que quando o processo ele fica muito automatizado, se ele parte de um processo que já é enviesado, acaba não corrigindo o problema, ao contrário, ele dá mais escala e velocidade para isso, né? Então, tem aquelas duas óticas, né? A ótica de produto aqui, que se a IA aprende com o passado e se a base de dados histórica, ela já reflete ali contratações mais homogêneas, né? O algoritmo acaba entendendo isso como um padrão de sucesso e acaba descartando, né, quem sai dessa curva do que é entendido como sucesso, né? E na parte de gestão de pessoas, né, eu fico pensando que pode ter até um impacto um pouco, assim, talvez trazendo uma palavra meio ruim, mas devastador, né? Porque os perfis atípicos, né? As pessoas ali em transição de carreira, mães que fizeram pausas na sua carreira para exercerem sua maternidade, profissionais 50 a mais, acabam sendo excluídos de alguns processos. E aí eu entendo que a IA acaba vendo essa diversidade como um risco, como uma incompatibilidade. Então, ao invés de modernizar essa seleção, ela cria uma máquina ali eficiente mais para a exclusão, né? Ô, Má, eu queria eu queria perguntar também para você uma coisa que eu fiquei curiosa enquanto vocês estavam falando sobre a velocidade dessa transformação na área, porque eu que estou também na área de pessoas e cultura, sei que a área de atração e seleção, ela sempre foi, de certa forma, obrigada a embarcar nas mudanças, nas novas tecnologias mais cedo, né? Pela própria pressão, assim, que a área já sente normalmente. Como que você sente que foi essa curva de mudança agora com a implantação da IA nos processos de vocês? Isso veio junto com aquele boom que a gente viu em 2022? Ou você sente que foi uma mudança mais demorada de ser implantada? Como é que foi essa linha do tempo na sua visão? Nós aqui do Venturas, nosso time de atração e seleção, quando começou-se ali a falar sobre GPT, que veio aquele boom, assim, a gente já vinha estudando sobre,
usando aqui no nosso dia a dia ali, até para testar né, porque assim, nós temos um time aqui que é muito, a gente acaba sendo muito antenado no que está acontecendo de mercado e sempre buscando coisas, o que a gente pode fazer de diferente ou melhor no nosso dia a dia. Então, quando estourou-se o boom, nós já estávamos falando sobre isso, no nosso dia a dia. Então, para a gente não foi algo assim muito uau, porque a gente já, né, já estava experimentando internamente. Talvez um pouco diferente que eu percebo no mercado aí de recrutamento e seleção, de RH de forma geral, é que o pessoal ficou muito alvoroçado, "Ai, precisamos mudar, precisamos isso, aquilo". E aí eu acho que algumas pessoas acabaram se perdendo, sabe, algumas questões, porque a gente precisa sim estar antenado no que está acontecendo, mas nós precisamos de, é como eu falei de novo, né, o olhar humano ele nunca vai se perder. E para o time de pessoas e cultura, eu diria que é o nosso motor, né. Então, assim, a gente tem a IA e até o que eu já vinha falando, né, nos processos de recrutamento e seleção, a gente já fazia filtros de uma certa forma, então a gente já tinha ali um ranqueamento, né, que a IA ela veio para agilizar isso. Então, assim, não foi algo muito para nós aqui, né, não sei em outras empresas, mas para nós foi algo meio que natural. Também não sei se é porque nós somos uma empresa de tecnologia, né, então foi algo mais ameno, eu diria. Apesar que quando você conversa com outros RHs, você acaba percebendo que aí talvez teve essa virada de chave aí muito rápida e talvez tenha ficado um pouco mais tenso. É, a minha opinião, viu, Marcela, é que quando vem o agente, muda o jogo, né? Porque enquanto tava aquela coisa mais experimental, lúdica, né? Todo mundo brincando, tava realmente tinha um pessoal, vou esperar a coisa acontecer. Mas quando quem começou a implementar os agentes, começou a mostrar os resultados, aí foi um Deus nos acuda, né? Todo mundo indo atrás, todo mundo querendo agentes. Então acho que o que bate muito com a sua resposta, né? E aí aproveitar que a Andressa perguntou, Marcela, tudo, eu queria saber se que você desse mais um exemplo aí do que aqui a gente não abre mão, né? O que é o inegociável aqui? Não, nesse ponto tem que entrar a Marcela, né? Tem que entrar a Marina, tem que entrar as meninas do RH aqui. Isso aqui eu não deixo o chat. Dá um exemplo para a gente aí, Marcela. Eu costumo dizer, e assim é uma coisa que eu defendo muito, é que o nosso processo seletivo do Venturos, ele precisa ser diferenciado, porque nós trabalhamos com pessoas, né, técnicas, né, muito bem qualificadas, e a nossa intenção é sempre atrair esse público, né, pessoas altamente qualificadas. Então nosso processo seletivo não dá para ser do mesmo, não dá para ser o igual. E quando a gente pensa aí na IA, em algumas questões, até esse estudo mesmo, né, que, né, várias empresas ali, contrataram o mesmo fornecedor e acabou colocando todo mundo numa mesma caixa, né, não tendo ali o diferencial. E nós prezamos pelo diferencial. Então, assim, hoje a gente ainda tem, a gente usa IA, como eu falei, né, para triagem, para buscas, para várias, atividades que são para otimizar tempo. Mas a decisão, o cuidado humano, né, o contexto, isso precisa de ter uma pessoa do outro lado ali entrevistando, sentindo, né. Então a gente precisa, né, porque assim, você a IA não consegue entender um tom de voz, ela não consegue perceber ali ainda a questão do comportamento, ela não vai conseguir entender ainda o contexto da pessoa, então para nós é primordialmente importante da gente ter esse cuidado e de ter esse cuidado de que do outro lado da tela, apesar de ser ainda uma entrevista, remota, existe uma pessoa, e essa pessoa ela merece ali todos, né, o respeito, merece todo o cuidado, porque a gente está querendo entender não só as competências técnicas dela, mas algo muito mais importante que são as soft skills, né, então, a IA ainda ela não consegue identificar isso, e
E aí, talvez até um tema polêmico aí das entrevistas feitas por IA, a gente conversa com o pessoal aí mais sênior e eles conseguem trazer, sabe? Olha, minha experiência não foi boa, foi ruim, por conta disso, daquilo. Então, assim, a gente ainda preza pela qualidade, pelo cuidado com o nosso candidato, né? Com a pessoa candidata. A Marcela falou um ponto que eu compartilho. Se eu tivesse que eleger um grande motivo pelo qual é importante manter o Human on the Loop, é o contexto. E Marcela falou bastante ela falou com o olhar de uma coordenadora de atração e seleção que pensa bastante no cuidado com o candidato, na segurança do processo, isso tudo é muito importante. Mas pensando em assertividade também, se você não tem um humano em algum ponto da esteira, você talvez não tenha o contexto que só um humano conseguiria ter para, de repente, escolher o melhor candidato, que nem sempre é o que tem a melhor bagagem técnica ou a bagagem de experiências, né? Às vezes não é só a concretude que faz aquele cara ser um bom candidato. Às vezes é você com a tua experiência de um lado, ouvindo o que ele está falando, tateando, pegando contexto e falando, esse cara aqui, ele tem um fit com a minha vaga, né? Só humano sabe fazer isso. E o que a Lívia até trouxe, né? A pessoa às vezes faz uma pausa ali na carreira, né? De um ano, né? Por algum motivo específico, precisou cuidar de um familiar. Se você não conversar com a pessoa, né? De ter entrevista, de entender o contexto dela, o que que aconteceu, e conhecer as vulnerabilidades dela, e isso não é uma entrevista automática que vai identificar, que vai saber o que que aconteceu, ela vai analisar friamente, né, a análise dela vai ser fria se tem ela vai focar muito mais ali no técnico do que no comportamental, né, e não é isso que a gente busca, né, a gente conversa com pessoas, são seres humanos, cada um tem a sua individualidade, e o que a gente tenta sempre analisar é o quanto dessa pessoa, ela tem de conhecimento técnico, mas também o comportamental, né. Quanto que ali a sua soft skill pode contribuir também para o negócio. Então a gente tem que analisar, não só o técnico, né, a gente tem que ter aí esse tripé, né, o técnico, o comportamental, e o fit da vaga, né, a descrição da vaga. Eu fico pensando muito, Marcela, naquele momento do processo seletivo que às vezes o técnico está alinhado, comportamental, mas você olha para a perspectiva da pessoa de como ela quer se desenvolver na carreira versus os objetivos da empresa, para onde essa posição vai caminhar, você percebe que não bate. Então, acho que isso é uma coisa também que só o ser humano consegue avaliar, né? Essas sutilezas, essas questões que realmente vão fazer não só que contrate a melhor pessoa, mas que a melhor pessoa também fique na empresa e satisfeita, alinhada com seus objetivos, né? Perfeito, Lívia. É isso mesmo, é entre linhas, né. O que que está ali na entre linhas, né, o que que de fato a pessoa quer dizer com aquela fala, né. Então assim, você numa entrevista você consegue se aprofundar mais, consegue, identificar melhor o perfil da pessoa. Mas aí eu queria fazer essa pergunta, o Marcelo, agora, que me veio à cabeça, mas em duas partes, né? Se tem diferença, porque eu acho que tem, né? Já tendencioso, né? Da entrevista online para entrevista ao vivo, né? Presencial, ao vivo. Todas são ao vivo, né? Mas enfim, é na presencial e na online. Porque assim, o candidato também usa IA. A gente vem percebendo isso, né? E acho que assim, numa reunião online, dá para perceber quando a pessoa não está olhando para você, né? Está olhando para outro lugar. Então, assim, você pode, legal, vou ter que abrir a câmera, tem que não sei o quê. Já no presencial, se vira nos 30, né? Então, assim, a gente percebe que o cara não vai conseguir usar uma IA tão facilmente. Mas no online, sim. É esse o sentimento mesmo que está acontecendo? Marcelo, eu diria que até no online a gente consegue perceber quando a pessoa está usando a IA, e não tem sido poucas vezes. Isso tem sido mais comum. Isso tem sido mais comum do que vocês possam até imaginar. Eh, então assim, não é o presencial que a gente vai deixar de perceber.
Mas é de novo, né? Quando a gente tem a IA transcrevendo a entrevista para nós, a gente está focada na entrevista. Nós estamos atentos ao que está acontecendo. Então é diferente, né? Assim, a IA, e para isso nos traz ali o benefício, né, dela tá transcrevendo a entrevista e depois a gente. Então, assim, a nossa atenção está plenamente ali no momento. A gente não vai estar fazendo outras coisas, que pode ser que às vezes aconteça, né? No processo seletivo, às vezes a pessoa não está com atenção ali e passar despercebido alguns pontos. Então, por isso que eu falei. E assim, é lógico que o presencial, para nós, principalmente de pessoas e cultura, sempre é legal, porque assim, tem aquela questão da troca, da interação, né? De você conhecer a pessoa, de você poder falar, nossa, né, no remoto, ali no online, eu achava que você era mais alta, mais baixa, e veja aqui que não é tão assim. Então, assim, é legal você conhecer pessoalmente, mas não que isso desabone, tá? Não que uma entrevista online não seja também ali tão boa quanto. Até porque a gente pensa, né? Nós usamos técnicas para entrevista, como a entrevista, né, por competência e tudo mais. Então, ela não será menos. Mas é mais essa questão de troca, né? De você conhecer a pessoa pessoalmente. Tanto é que para cargos estratégicos da empresa, a gente costuma, na etapa final, trazer a empresa até para ela conhecer o Venturos, né? Então, a gente entende que é importante né, de ter esse momento ali de troca, mas não que ela vá ficar menos eficiente ou com menor qualidade do que uma online. Marcela, novos tempos, né? Sim. E você já comentou bastante aí, né? Os usos da IA que a gente está tendo no Venturos. E assim, para finalizar, né? Depois as meninas podem complementar, mas o que você imagina ainda que dá para usar IA nos processos de seleção? O que está no teu roadmap aí? Nossa, muita coisa, Marcelo. Se você listar aqui, a gente pensa em agentes para tudo, né? Mas a gente pensa, talvez, em facilitar mais a vida, talvez, né, do gestor, né, no momento dele abrir vaga, dele ter informações ali né, mais fáceis, né, no dia a dia. Porque, assim, no processo seletivo com os candidatos, a gente já tem usado, né, ele tem sido eficiente, então eu penso em o uso da IA mais para dentro de casa mesmo, sabe? Da gente conseguir ter agentes para os gestores, que eles consigam ter de forma mais clara e objetiva dados do processo, de candidatos, de talvez. Porque quando nós estamos em processo seletivo, às vezes ele pergunta uma coisa ou outra, às vezes a gente vai demorar para responder ele ali, então que ele consiga ter, de uma certa forma, a informação mais rápida. Mas são muitas coisas, talvez ficaria horas aqui falando. Não, é uma perspectiva bem legal, Marcelo, porque não é só candidato a RH, né? A área demandante às vezes dá mais trabalho para o RH do que a vaga em si, né? Lívia, Andressa, vocês gostariam de complementar mais algum ponto? Eu fiquei lembrando aqui que semana passada a gente estava em Manaus, né, Marcela? E teve um evento para RHs da região. Foi bem interessante porque o Daniel Lins estava demonstrando alguns agentes e era muito ponta a ponta, desde como que descrevia a vaga, até como que eu vou qualificar esses currículos, mas sempre com aquela análise, peraí, como que isso está classificado? Quem que é esse candidato? Mas quando vai pensar em IA, dá para abranger o processo de uma forma muito ampla. E realmente, vendo a reação dos RHs na sala, que foi um evento presencial, a gente percebe que tem bastante valor e que realmente geraria muito impacto nas rotinas. Eu acho que é uma área que tem eu acho que é uma área que vai nos ensinar muito sobre transformação do trabalho com IA, porque a atração e seleção, ela é naturalmente pressionada para se transformar e se atualizar sempre, mas ela tem o olhar focado em experiência do colaborador, do contratante, enfim. Então, ela necessariamente vai aprender a fazer do jeito inteligente, sabe? Eu fico sempre coladinha ali na bota delas, vendo que elas estão estudando, porque elas costumam ser bem inovadoras antes das outras até. Legal, Mar. Eu joguei a bola para cima para vocês, mas ninguém respondeu o que eu queria que todo mundo respondesse. Abreu, vai acabar o currículo, vai acabar. Nunca mais a pessoa vai ter que fazer currículo, né? Então, já pensou uma IA que já vai no seu LinkedIn,
um agente que já... Ah, esse fulano trabalhou com essa pessoa, já chama a pessoa no WhatsApp. Já pensou que loucura? Olha eu dando ideia para uma nova startup aqui, né? Do nada aqui. Olha, se bobear já tem, hein? Se bobear já até tem, né? Se bobear eu tô achando e já tá pronto, né, pessoal? Então, queria agradecer aí, Marcela. Muito legal sua presença aqui. É bom chamar os ouvintes também, né, para participar. Isso o pessoal gosta bastante. Andressa, Lívia, Guilherme aí nos bastidores. Hoje o Anselmo foi dispensado, né? Mas porque tá de férias também, né? Valeu, Anselmo. Mas esse foi o nosso episódio. Então, muito obrigado e a gente se vê semana que vem para mais um episódio do Futuros Bits.